In our classes the last few days, Nossas classes nos últimos dias, we were directed to fomos direcionados para Testimonies to the Church Volume Testemunhos para a 1, Igreja, volume 1, page 300. página We 300. went there Fomos lá because porque Alan White speaks about the work of the third angel. Ellen White fala sobre o trabalho do terceiro It's anjo in three parts. e é em 3 partes. Sabbath, the Sábado, nature of man, and the Sábado, a testimony of natureza do Jesus. homem, And we testemunho de began to Jesus. explain Começamos a explicar como the issue with the church was que the rejection of these last two parts of the third o angel's assunto message. com a igreja foi a They accepted the rejeição Sabbath, dessas not the partes da terceira mensagem other angélica. two parts, the other two. E a rejeição do sábado está relacionada às outras 2 últimas partes. E por causa desse assunto, a mensagem se tornou quebrada ou corrupta. O que eu quero dizer por isso é que se tornou uma mensagem legalista, uma doutrina legalista. Então nós tratamos de tudo isso e veio para corrigir esse erro. E eles terminaram empoderando a terceira mensagem angélica. Wagner e George fizeram isso. Então, e a razão da gente estar olhando para isso é porque discutimos que o livro de Deuteronômios é um conselho de Deus. E no inglês parece bem direto sobre um assunto legal. Mas quando você fala desses assuntos doutrinários ou preocupantes, ou trabalho religioso, a distinção entre os dois não é tão direta assim para lidar com ela, porque as pessoas lutam com isso, com o conceito de coisas sendo somente bons conselhos, sem ter repercussões. Então fizemos uma breve revisão da natureza do homem. Então as pessoas têm desenhado no quadro. Então fizemos uma breve revisão dos estudos existentes no movimento que tratam desse assunto. 2 anos atrás, várias séries foram feitas sobre a natureza do homem, cerca de 65 apresentações, e lidou com os assuntos na mão. E as pessoas acham que esses assuntos estavam terminados, receberam bênçãos sobre isso, mas quando você volta e revisa o que as pessoas deixam de ver, e que foi trazido, mas não foi visto, mas e de fato isso foi só metade do assunto, metade do estudo no assunto da natureza de um homem. E o que foi tratado foi essa metade aqui que eu chamaria aqui de ressurreição simbólica ou batismo de uma pessoa ou um renovo do coração. E a passagem-chave, a gente nem leu, mas foi Romanos capítulo 6. E o que eu estou dizendo é que metade do estudo que você vai, se você for falar desse assunto, metade do assunto, e a outra metade é 1 Coríntios capítulo 15. Só quero te dar o capítulo, porque eu não quero te dar o contexto. É um capítulo grande, tem muitas coisas lá. Tem coisas importantes lá, mas a parte que eu quero que vocês vejam é o que eu chamaria de Glória 2. E é chamado da ressurreição literal. E a ressurreição física do segundo advento, dessa casca humana, do corpo humano. E é entendendo ambas as partes que é a ressurreição de glória em glória. Fala sobre a natureza tripla do ser humano, o que Ellen White fala sobre isso, lidando com esse conceito de que nós somos 2 partes. Somos físico e temos não físico. E é uma relação extremamente complexa entre os dois. Tem muitos mecanismos de feedback em ambas as direções. Então, os estudos que foram feitos corretamente tratando desse assunto aqui, então, se fôssemos para usar uma palavra singular para nos ajudar a entender esse conceito que a gente quer entender quando se trata desse assunto, a palavra que eu iria usar
para colocar nos seus cérebros quando ao estudar Glória 1 é a vontade, ou o que a gente chamaria de poder da vontade. Eu vou chamar a vontade, para entender que no conceito é um substantivo. É isso que você precisa entender toda essa primeira série sobre a natureza do homem. Ellen White fala sobre a verdadeira força da vontade. E as pessoas saíram com esse estudo achando que tem todas as ferramentas para lidar com o seu problema do pecado. Falando sobre a vontade. Mas o problema é que isso é só metade da história. E mesmo essa metade da história, tem muitas complexidades ali. Não é tão fácil de definir como um ser humano opera e como ele é construído. Mas queremos manter simples para poder ser trabalhado, útil. Se fizer ficar complicado, não é útil, não nos ajuda. Então, todos esses estudos é para simplificar coisas, maquinário simples. Então, esse é o estudo da vontade. Estão de acordo com isso? Então, tem todo um estudo diferente que precisa ser feito, que não foi feito no movimento, de forma própria. Eu não sei se as pessoas estão cientes disso, mas é um assunto profético, que aquele trabalho não é feito. E essa é a ressurreição literal, Glória 2. O corpo humano é o homem externo. Então, a palavra-chave que eu quero trabalhar nisso. Então, a gente está fazendo as coisas de trás para frente. Na verdade, a gente nem está fazendo esse estudo ainda. Então, eu quero te dar os pensamentos principais para quando esse trabalho for feito por quem quer que seja feito. Então, esse aqui é a vontade. Será que alguém sabe a palavra que eu quero colocar aqui? A gente já falou sobre isso, eu acho. Falamos sobre isso pessoalmente, de forma privada na escola. Não precisa de chutar se você não tiver certeza. Ou inventar uma resposta errada se não tiver certeza. É hábito. Então, tem duas coisas que temos que considerar quando a gente discute o ser humano: a vontade e o hábito. Isso não é um estudo, não é um estudo sobre o hábito. Mas eu estou apontando que essa é a visão geral de o que deveria ser a natureza do homem, de um ser humano. E eu penso que isso foi em discussões privadas. Essa história é chamada da natureza do homem. Quem que é o homem? Quem é aquele homem? Que homem é aquele? Não é a descrição daquele homem, mas que homem é esse? É o homem interno. Qual que é o nome dele? Adão? Cristo. Então o ponto é, se é o seu nome, meu nome, Adão, Eva, ou se tudo funciona do mesmo jeito. As pessoas perderam de vista, perderam um ponto. Esse é um título genérico de um homem. Se você vai para 1 Coríntios, capítulo 15, qual que é a lógica fundamental que Paulo vai usar para desenvolver seu argumento? Irmão Rogers, qual que é a lógica fundamental que ele vai usar? Desculpe? E? Adão 1 e Adão 2. Qual a diferença? Não tem nenhuma diferença. Ele pode usar de forma intercambiável. Porque quais são o nome dele? Ele mudou
Mudou o nome de Cristo para chamar de Adão 2. Tem algumas comparações e alguns contrastes, mas essencialmente são a mesma pessoa. Então isso poderia ser igualmente chamada de natureza de Cristo. Isso se torna significativo porque a igreja não entende a humanidade de Cristo, como foi colocada junto. Por que a gente sequer olha para isso? Irmã Emma, por que a gente olha para isso? Além de Deuteronômio trazer esse assunto para nós, além do assunto de bom e de um bom conselho, seja uma pessoa boa, mas eu não quero ser uma pessoa boa. Então, qual vai ser a punição? Não tem como você punir alguém por não ser uma pessoa boa. Você não sabe nem o que é bom, o que significa bom. Por que a gente olha além desse assunto? O que está confrontando o movimento hoje? Essa palavra bonita ou feia, dependendo de como você fala. Você não tem certeza? Eu acho que você tem certeza, mas não lembra. Mais alguém? Irmã Emma, como que a gente fala sobre os 4 votos? É um conflito entre duas formas de mundo, de visão de mundo, os conservadores e os liberais. Liberalismo. O que a gente pode vestir? Como a gente deveria se vestir, usar? Hoje, estamos em uma nova dispensação. Então, Ellen White diz que na dispensação dela, você não é permitido. Não é permitido que você coma peixe. Será que a gente pode comer peixe hoje, na nossa dispensação? Irmão Benjamin? Sim ou não? Não? Por quê? Por que não? Temos essa perspectiva que lemos tudo errado que era no passado, sobre que era lei no passado, e agora a gente tem que reentender isso. Por que tudo, de repente, na mente de algumas pessoas está de acordo, não tem problema fazer isso? Por que você disse que não é bom fazer isso? Porque tem um efeito na Glória 2. E a Glória 2 tem um mecanismo de feedback na Glória 1. E a Glória 1, de onde você tirou essa visão? O que significa ter um novo coração? O que significa se você tem um novo coração? Onde esse lugar expressa? Que lugar que expressa isso bem? Qualquer que seja o nosso assunto, sobre qualquer assunto, tem várias formas de se aproximar disso ou conceitualizar o assunto sendo tratado. Fizemos isso com o primeiro anjo, lembra-se? Fizemos isso com o terceiro anjo. Muitas formas de ver. Algumas mais, outras menos. Então, como é o novo coração? Como é que isso funciona? Uma luz santificada. Uma forma de responder isso. Outra forma de ver. Me dê um conceito. Eu não quero conceito. Eu não quero versos bíblicos, quero conceitos. Seja rápido. Esse é só um ponto que eu fiz em passando. Ao passar por esse assunto. Mudança de hábitos. Não é mudança de hábitos. É mais para baixo no caminho. Mais simples, mas tecnicamente é o correto, tem que ser. Como entender melhor a verdade? Como é que você faz isso?
Where does the truth need to be? Onde a verdade precisa estar para você entender ela melhor? Far away Precisa estar longe or next to ou you? perto de você? Next to you. That sounds like Perto a de você. parable. Isso parece que é uma You got the parábola. truth and you did what to it? Você tem a verdade, o que você quer fazer com a verdade? You threw it next to the person. Você joga perto da and now pessoa. it stands next to you. Pega a verdade e Now joga. you can do E aí what? agora a verdade Take the está truth because it's next to you. perto What de are you você a gonna do? verdade. Aí agora você Compare pode yourself to the testá-la. truth. E aí o que So você the faz? truth Se has been compara com a next to you. verdade. So, Então a verdade tem estado perto de você, not literally next to you. Where does mas it não actually literalmente be? perto de você. Onde que ela deve your estar, heart. na verdade? No seu coração. What Por did you quê? say before? You said it. Understand. You Para use que the word possamos understand. entender The only way melhor you can o que understand the significa. truth if it's the truth Então a is única next forma to de you. entender a verdade é se a Far verdade away, estiver perto de you você. can't see it. Porque se estiver longe, você To não pode understand ver. truth, what do you need to understand? Entender a verdade, o que você precisa entender? Compare two things. What are you going to compare? Você precisa comparar duas coisas. O que você vai comparar? And yourself. You cannot A compare the truth a and verdade yourself e when você they're far mesmo. apart. E você You bring mesmo. the Então, truth você não next consegue to you. comparar os dois se eles estiverem Yeah? longe. Então você Definition traz a verdade of para perto parable. de você. Essa é a definição de It's to throw parábola. something near. É você jogar alguma coisa perto. We should all know that Greek definition of Deveríamos parable. saber, todos nós deveríamos saber essa definição grega de parábola, de jogar The perto. purpose is so that you can O compare. propósito disso é para que você possa So, comparar. where does understanding reside? Onde que What esse does it say here in entendimento the heart? acontece? So Eu vou you colocar need the aqui law no coração. Então você precisa, a gente precisa da lei no nosso coração. Chamamos da verdade, Now you can begin to have an understanding mas está no coração. of Então what agora is você começa a happening. ter o entendimento do que It's está a acontecendo. compare and contrast between Então é your comparar e actions contrastar entre as suas and ações the truth, e a verdade. say the law. Podemos So dizer this a resides in verdade. your heart. A verdade. Então isso That's the reside classic no seu definition coração. of a new heart, isn't it? Essa é a I classe de will write definição my laws de um novo coração, né? in their heart. Eu vou escrever a minha lei no seu coração. Yes? No seu, The new deal, the new agreement. e esse nova Is that the aliança. end of the new agreement? Será que é o fim da No, nova that's aliança? part one of the new agreement. Não, essa é a What's primeira part two of parte the new agreement? da nova aliança. Qual que é a segunda parte da nova aliança? New bodies. Seus In the time of corpos. Christ, they've got this E no backwards. tempo What de do they want? Cristo tinha essas You know, they want new essas bodies. essas They want glory sacolas too. They want all atrás this visible stuff e eles queriam todas essas glórias, without essas coisas this. visíveis They want to skip this. e eles não queriam passar por isso. One more approach, one more perspective. Mais uma of what this perspectiva new heart de looks ver, like. mais uma forma de We've ver done isso. two so far. What does Fizemos we dois see? até agora. The law in your heart, that's the classic Duas one. testemunhas First fizeram one we isso. had was Então agora, aí depois a gente teve guerras sanctification. e aí a gente fez santificação. One more. Mais uma. Can't remember the page. Eu não consigo lembrar da This is back página, in the Adventist home, I think. mas é encontrado no Lar Adventista, eu imagino. It's all about the study that was done here on Glory É One. tudo sobre o estudo que foi feito aqui What's the em Glória 1. problem? Qual que é o You're gonna deal problema with this issue. que você, ao lidar com esse assunto? It's on the board. What's the problem? Tá no quadro. Qual que é o problema? A There's vontade. a problem with the will. Tem um problema com a vontade. Brother Rogers, is there a problem with the will? Irmão Rogers, tem um problema com a vontade? No problem with the will. What's Nenhum the problema com a problem? vontade. Qual que é o problema? Sorry? Desculpe, I can't hear. não consigo escutá-la. The problem is exercising the will. O problema é Exercising it. exercer Exercise a doesn't mean vontade. strengthening it. It means Exercitar não quer dizer fortalecer, mas colocar put it to work. colocar a What's trabalhar. preventing us from doing that? O que está nos impedindo de What's fazer isso? preventing O que nos the impede will de from being exercised? que nos impede de colocar a vontade em exercício? Sorry? Desculpe. The lower passions. As paixões Here's inferiores. the clue. Então aí tá What's a this? dica para mostrar o que é isso. Lower passions. That's the clue I've just given Essa you. é a dica que eu dei para vocês. What's the problem? Qual que é o problema? We all know if we watch the studies. Todos nós sabemos se tivermos estudado, fizemos os estudos. Deixa eu lembrá-los. Govern. O governo, The lower powers are governing. as paixões inferiores estão governando. What is this? Isso, e o que é isso? How does it happen? Como isso funciona? The lower powers, where do As they paixões live? inferiores, onde elas moram? They live in the body, but Elas moram no specifically corpo, mais especificamente here. aqui. They live here. Elas moram What aqui. needs to happen to them?
Então, o que tem que acontecer com elas? O que elas estão fazendo quando elas estão ali? Então, tem que usar a palavra. Estão governando. Quem governa? Será que é Quem governa? Tem 3 formas de governo, basicamente. Quais são as 3 formas de governo? Monarquia. Democracia. A monarquia é uma ditadura. Então, essas paixões inferiores estão dentro de um comitê? Não tem um comitê. Elas governam. Elas lideram por si mesmas. Uma diz o quê? Uma paráfrase. Parafrasear isso. Existe. Lar Adventista. Lar Adventista 127. É uma das passagens que a gente traz frequentemente, que tem o seu trono aqui no corpo. É o mesmo trono que é encontrado em Apocalipse capítulo... Qual capítulo? Capítulo 3? Capítulo 2. Capítulo 13, versículo 2. Deu poder, o trono e autoridade. Então, quem que senta lá é o rei. O rei. Outra palavra para rei? Ditador. Ela governa tudo. Então, existe esse trono aqui. O que existe? O que acontece? Ao ter um novo coração. O que acontece com aquele trono? Será que ele... Quem falou que o trono muda? Quem falou que o trono é cambiado? Muda. Será que o trono muda de alguma forma? Será que o trono muda? Fala alto. Será que o trono muda? Será? Roma pagã muda-se da cidade de Roma para onde? Não ajude ela. Para Constantino. Então, quando se muda de Roma para Constantino, será que ele deixa o seu trono em Roma? O que mais que ele deixa em Roma? Além do seu trono? Desculpe? Seu trono. É isso que você disse? O trono é o lugar onde senta. O que faz com que uma cadeira seja um trono? Você tem que falar bem alto, irmã. What gives you the visible authority to govern? O que te dá autoridade visível para governar? Se você olhar ao redor, qual que é a visão simbólica ou a visão de governo? O que é essa coisa visível para poder ver que alguém é um rei? Como você sabe que é um rei? O que você vê para saber que alguém é um rei? Irmã? Como você sabe que alguém é rei? Eles usam uma coroa. O que faz um trono? Uma cadeira, um trono. O que faz uma cadeira, um trono? O que torna uma cadeira normal num trono? Você não deu a resposta. Você já me deu a resposta. Uma coroa? Uma coroa. Então, quando quando Roma pagã lidera a cidade de Roma, eles levam o seu trono com eles. Não. O que ele deixa para trás? A cadeira, o trono.
If it's the throne, what was left with the seat? Então, se era o Crown. trono, What does o it que say que on that deixou? crown? What title did it have? O que que deixou na cadeira? Uma coroa. What did it say on that crown? Então, se alguém senta naquele Tells trono, you o que whose que ele se crown torna? it is, doesn't it? Nos Like a diz de quem que label. aquela coroa é, What did it say on the crown como uma etiqueta. Não tem o nome lá? This crown belongs to. Essa coroa pertence a... Sorry? Certo? Desculpe. King of the North. So it Rei says do Norte. KN, King of the North. Então diz Did it get KN, left Rei there do or did it Norte, get ou taken to RN. Constantinople? Será que isso acontece também quando ele toma Got left Constantinopla? Você é And deixado someone lá. came to pick it up. E aí eu Who was that? vou lá te pegar. Quem é essa pessoa? Who picked up the crown and sat on the chair? Quem pegou a coroa e sentou na cadeira? Brother? Not sure the question. Não tenho muita certeza da pergunta? Repeat the question. Repita a pergunta, por favor. No, not enough time. Não Someone tem, else who knows the answer. não tem tempo suficiente. Quem sabe a resposta? Who picked up the throne? Quem Crown? sentou no trono? A coroa, quer Papacy dizer. did. O The papado. Pope says, I'll take my hat off, put this hat on, Eu vou, put it on top of my hat. o so I can papado wear a double pegou hat, e and sit pegou a on the coroa chair. e sentou na So cadeira. here it is, the chair's here, Então it's a aqui está a throne, cadeira, it doesn't é um get trono, taken away, it stays mas there. não é levada, permanece Does ali. the crown remain? Será que a coroa permanece? Yes. Sim. Someone's going to get kicked out. Who gets kicked out of here? Alguém é chutado para fora. Quem é chutado para fora aqui? Lower powers. Who As sits paixões on the inferiores. seat and E puts the crown on? quem senta no trono e coloca a coroa? Christ does. Cristo faz isso. Christ comes and does that. Cristo vem e faz Okay? isso. Tá certo? Okay, so there's various ways of looking at Então this. tem várias If formas de Christ olhar is on para the aqui. throne, Então and se he Cristo says, senta no I'm not trono, sharing this throne with anybody, ele fala, eu não vou compartilhar esse trono com alguém. O que ele se torna? dictator. Ele se torna um ditador. I don't know why we think dictatorship is an ugly word. Eu não sei por que as pessoas acham que ditadura é uma palavra feia. So, Ellen Então, White says what about habits? What's Ellen this White fala o famous que quote sobre Ellen White os talks about hábitos? habits? What does she say? O que ela fala sobre hábitos? O que é famoso quando ela fala? Who knows? Quem Rough sabe? approximation. Uma aproximação, mais ou menos. No? Is this Jackie? Não? Aí tá na jaqueta dele. You can paraphrase. Pode parafrasear se quiser. When you do something Quando você faz alguma coisa, a lot, muitas vezes, frequently, de forma frequente, it becomes, se torna. you repeat something often and it becomes Você a repete habit. algo que And then frequentemente se torna um Habits hábito. become E hábito se torna o quê? character. Okay? Caráter. So that's the Spirit of Prophecy quote. Someone Então can essa é a find the citação do reference Espírito de Profecia. for Se alguém those who quiser aren't achar familiar with it. a referência So, para quem não estiver repeated familiarizado. actions Então, ações repetidas become habit. se tornam hábitos. Habit becomes E hábitos se torna caráter. And character is what? E caráter é o quê? Character is what? O que é o caráter? Answer is on the board. A resposta está no quadro. Caráter é o quê? Someone said? Alguém disse? Glory 1 or glory 2? Glória 1 ou glória 2? Can you touch that? Será que você consegue tocar isso? Can you touch character? Você consegue tocar o caráter? Okay, so Tudo bem, então? I don't want glory 1 to be the answer. Eu não quero glória 1 ser a Character is resposta. what? O caráter é o quê? I asked the question a few moments ago. I Eu said, give me the perguntei various descriptions of this thing. A resposta uns momentos What were the atrás. Me dê a various descrição descriptions we dessas coisas. Quais são as descrições que tivemos? Sanctification, Santificação, the law, a the lei heart. e o coração. Law in the heart. A lei no coração, moment. no Sorry? momento. Desculpe, Christ Cristo on the throne. no trono. We looked at it 3 ways. Olhamos Same para três issue. formas de que o mesmo Okay? assunto. Now my question is, Agora minha pergunta é: acts turn into habits, atos habits se turn into tornam character, hábitos, hábitos se tornam caráter. and what does that point to? E isso aponta para onde? Character, Caráter é o quê? Aponta para Sorry? quê?
O caráter aponta pro coração, é o mesmo assunto. Character is what? Caráter é o quê? Classic definition. A definição clássica. Thoughts. Pensamentos. And feelings. E makes moral character. Pensamentos e sentimentos fazem o caráter moral. Onde que eles moram? Right here. Bem aqui. So if you're going to say habits and do this, se você vai dizer hábitos e fazer isso, então você tem esse grande mecanismo de feedback que volta bem para cá, para o novo coração. A referência, meu irmão. Sorry? CHL. CHL, a CHL. Página. CHL 60.3. Porque essa é uma passagem meio diferente. Tem umas CHL é o de onde? Qual o título desse? É liderança cristã. Então CH minúsculo e L. Esse é um devocional, mas tem que dar para achar na referência original. Então, alguma pergunta aqui? As pessoas já estão nervosas porque a gente está dizendo que Deuteronômio, que todas as regras, algumas são leis, alguns são bons conselhos. Então, quando a gente começa a falar sobre leis e bons conselhos, quem que é o juiz nesses assuntos? Vou te dar uma escolha. As escolhas são você e Deus. Você e Deus. Então, se a gente começar a falar sobre lei, quem que é o juiz? O que você disse? O que as pessoas disseram aqui? Deus. Quando alguém mata alguém, no livro de Deuteronômio, quem resolve essa bagunça? Para onde o assassino tem que ir? Para cidades refúgio. E é a distância de um dia de marcha para qualquer um que vive na terra. Por que eles vão para lá? Irmã Emma? Para que eles não sejam mortos. Então eles têm uma proteção, um refúgio, até que o que acontece? Até que o caso seja levado a um juiz e aí possa ser estudado. Então é sobre humanos, pessoas são sobre humanos. Todo o juízo e os assuntos da lei é sobre humanos. Então a gente começa a falar sobre bons conselhos. O que a gente tem feito é o seguinte. Nós dizemos, tudo bem, não coma ovos. É muito mal. Na verdade, é muito mal para você. Você não deveria estar comendo ovos. Mas se você comer um ovo... Eu vi meu irmão ali escondendo um ovo outro dia. Ele comeu, ninguém viu, mas eu percebi. Comeu um ovo. O que vai acontecer com a pessoa? As pessoas vão olhar para baixo e falar... Vai falar que ímpio, comer um ovo. A gente tem que lidar com esse problema, não é? Porque a gente não deve comer ovos. Porque somos os 144 mil. Então o que vai acontecer? A gente não pode matar a pessoa, pode? Então quem vai matar a pessoa que comeu o ovo? Deus. Quando? Quando? No último dia. Vamos assim, algum tempo no futuro por ter comido ovo. É assim que a gente processa. Porque a gente transforma tudo em lei. Então, alguém tem que morrer. Será que esse é um bom método? Qual que é o método que a gente deveria estar usando? Uma palavra que começa com P.
King of the North and the King of the South do it all the time. O rei do norte e o rei do sul fazem o tempo todo. Not practice. Praticar? Não, não é praticar. Where they all fighting? Onde eles estão lutando? They don't like fighting in their own country. Não estão lutando no próprio país. Proxy. Proxy, procuração, tudo é por procuração. If the law Se a lei and the judgment e o juízo of sin is proxy, do pecado we é agree por with that. procuração, será que você concorda So com isso? proxy. Será que isso é por procuração? Proxy, Se você vai para Deuteronômio, é tudo por why do we procuração. turn the good advice Por que a gente into toma o bom something that's conselho not proxy? em algo que não é por procuração? Because you and I know Porque eu e você sabemos. we can't touch anybody for eating an egg. Porque a gente não We pode say, tocar em ninguém que God come um will ovo. sort that out. It's the Porque a same gente fala, mess, the same Deus problem trabalhou that we tudo do por in cima. which book, which chapter? É o mesmo problema que a gente fez em qual capítulo, qual livro? Daniel, Daniel, chapter capítulo 2. Daniel What did capítulo Adventists 2. do with that O que chapter? que adventistas fazem com esse capítulo? Irmão Rogers. They say the mountain Eles dizem que a is montanha heaven é o and the céu statue is earth. e a They estátua don't understand how to compare and contrast. é a Could terra. you do that? Eles não entendem como Does it even comparar e work? contrastar. Será que isso funciona? Heaven and earth. Terra e No. céu? Why Não. won't it not work, Sister Snyder? What's the Por que problem? não funciona, irmã Schneider? Qual que é o problema? They're too far apart. Eles estão muito separados. How do you fix the problem? Como does como Jesus corrigir have o to problema? do? O que Jesus tem que fazer? He has to come here Ele tem que to vir become aqui one para of se us, tornar to o come quê? next to us. De nós, para se tornar próximo de nós. That's one of the primary Essa é uma reasons, das the theological razões reasons why it primárias has to. por que Because you isso tem que can't fix the acontecer. problem from a distance. Porque você não consegue fixar, you know corrigir o problema conceptually that it's por wrong. distância, à distância. Então você sabe que So we're left conceitualmente with está the problem errado. about this good advice Então a issue. gente é deixado com esse Can't problema enforce it. de bom e mal, desse assunto bom e mal. So if you can't enforce it, Então se você não consegue then reforçar it isso, becomes, então se torna. I'm saying, I've chosen the term to say good advice. Eu escolhi o termo de ser bom conselho. Therefore, you can do it. Então você And pode you're gonna fazer. find Você vai encontrar all of those reform que todos esses issues assuntos all sobre fall into reforma that category. caem nessa categoria. And so people are going to say, Então as pessoas vão dizer, it's only good advice. são só bons conselhos, a gente pode fazer o que quiser. And we're going to say, E a gente vai dizer, because we're conservatives, porque a gente é conservador. are we all conservatives in this school? Será que a gente é conservador aqui nessa escola? Are we all conservatives? Será que somos todos conservadores? My elder, are you conservative? Meu irmão ancião, você é conservador? Yes or no? Sim ou não? Or are you liberal? Ou você é liberal? Okay, so my elder's a liberal, but Meu irmão é liberal, in the midst of us, so mas he na can't metade- show his colours, he has to say he's conservative. mas na Now, metade you de do, Brother nós Benjamin, está entre nós, então ele vai you're ter que dizer que é liberal at heart, conservador. but you have to give the conservative view. Ele é liberal no coração, mas tem que perpassar as visões conservadoras. Which one? Então, qual delas? You're not even sure what you are. Você não tem nem certeza do que você é. Brother Wilson, Irmão Wilson, what are you, conservative or liberal? você é conservador ou liberal? You're liberal. Você é liberal? Anyone else? Mais alguém? Conservative. He said that with pride. Conservador. Proud to be conservative. Ele tem orgulho de ser conservador. You're in the middle. Você está no meio. So, according to Revelation 3, you're... Então, de acordo com Apocalipse 3, você... Sorry, no, he meant he's balanced. Não, ele That's quis dizer what he que ele é meant. balanceado. Balanced. É isso que ele quis dizer. Don't be extreme. Não seja Okay. extremo. So, this issue's confronted this movement. because Então, we esse don't assunto even confrontou understand esse what movimento, porque a liberalism gente nem is entende and o what que é liberalismo e conservatism is. conservadorismo é. Degenerated to what? Degenerou em quê? Eggs Em ovos and your clothes. e nas suas roupas. That's how we're defining that. And is É assim que a that gente está what we're definindo supposed isso. to do? E é isso que a gente tem que fazer? No. Não. Where did we take all that idea from? De onde a gente tirou toda essa ideia? Straight from the world. Direto do mundo. There are too many of us Tem who have muitos de looked at nós the world que olhou so para o long, mundo por we've tanto become tempo que se tornamos worldly. mundanos.
E a gente quer cobrir essa mundanidade e chamar de liberalismo. E o problema é que o mundanismo não é nem mais liberalismo, é outra coisa que a gente já definiu. Então, quando esse movimento começou a falar sobre liberalismo e abriu a fechadura, e o que saiu? Um monte de brincos saiu. Vamos colocar esses brincos? Esse parece batom. Tava na caixa por tanto tempo que eu estava até esquecendo. É isso que saiu dessa caixa? Não, o que saiu da caixa? Foi um par de roupas, de calças femininas. E a gente se tornou confuso. Por que você olhou para... Quando você olhou para as calças, o que você usa com elas? Usamos as calças com colar e com brincos. Esse é todo o pacote. O que mais que saiu dessa caixa? Uns certificados que diziam o quê? Sister X. Irmã X. No. Yeah, I have to do it this way. Vou fazer dessa forma. Is an elder. Irmã X é uma anciã. Então, começamos a dar certificados. É isso que sai daquela caixa. É isso que o liberalismo é. Não é sobre esses assuntos, sobre como você come, onde você vive. Não é esse o assunto, é sobre isso. O que a gente está lidando nesse movimento, as pessoas estão ficando confusas nesse assunto. Se você voltar e checar. Então vou dar um salto de fé. Eu espero que você consiga pular comigo. Quando a gente fala de liberalismo, eu quero tratar de certa forma. Então, do jeito que eu fiz aqui, a vontade, o hábito, eu quero que você pegue um pensamento e se apegue nisso como âncora para um assunto. Então, liberalismo é sobre como você trata outras pessoas. Isso que liberalismo é. Liberalismo, outras pessoas. Então você vai para essas 4 vogais que as pessoas estão atacando agora. Que no nome do liberalismo, qual que é o ponto principal por todos esses 4? O que conecta esses 4 votos? Sobre o estilo de vida de quem? Estilo de vida de quem? De você mesmo. Então, liberalismo é sobre outras pessoas. E esses 4 votos são sobre o próprio, sobre a própria pessoa, sobre o self, sobre você mesmo. Então, o que a gente fez foi mudar uma mensagem sem eu, para se tornar uma mensagem egoísta. Então se tornou esse fanatismo que entrou no nosso movimento. E a razão de ter entrado é porque as pessoas têm, erradamente, de forma ruim, feia, eu vou dizer, eles enganaram o movimento em nome da metodologia. Então o fanatismo entrou no movimento para disfarçar-se de metodologia. Mas não é metodologia, é uma grande egoísmo. Mas eu não quero dizer de forma ruim, egoísmo de forma... Não quero falar de forma que você é tão egoísta que você não se importa com as outras pessoas. Não estou usando nesse sentido. Mas é sobre o próprio, sobre o ego, sobre você mesmo. Mas essas mudanças que aconteceram, se eu puder chamar da mensagem do amor da meia-noite, não foi sobre você mesmo. Mas é sobre as outras pessoas. Então não é sobre egoísmo no sentido de que você não se importa com as outras pessoas. Não estou olhando como egoísmo ou alguém altruísta como sendo no sentido de moral. Mas eu estou falando no relacionamento com outras pessoas, como você vê as outras pessoas.
o trabalho que foi nos dado foi uma par de calças femininas. Quando isso aconteceu, as coisas começaram a ir erradas, ser erradas. Porque as pessoas esperavam uma fantasia, uma vestimenta sair. Mas o que eles não viram, quando as pessoas começaram a falar sobre metodologia, não é para falar sobre o que está sendo associado com um par de calças femininas, o que é liberal. A maquiagem, brincos, não é tudo isso. A metodologia é sobre pensar nos outros e não pensar em você mesmo. Será que a gente deveria estar pensando sobre nós mesmos? Sim, deveríamos estar pensando sobre nós mesmos. Onde a gente vê isso? Qual que é a palavra-chave? O egoísmo é? Egoísmo é o quê? Aqui está. O egoísmo é um hábito. Por que isso é tão importante? Porque atos se tornam em ações e caráter é pensamentos e emoções. E isso é o novo coração, isso é crítico. O caráter é crítico. Que a gente possa entender o que hábitos são. Se alguém tentou, ovos são aditivos, são viciantes. São viciantes em muitos níveis. O perfil proteico de ovos e, na verdade, vários produtos carnes. Vocês entendem o que é um perfil de uma proteína? Perfil proteico de uma proteína. Os aminoácidos. Falamos sobre 8 aminoácidos essenciais, mas eles têm um perfil. Os feijões têm um certo perfil. Chamaríamos de um padrão. Se essa fosse uma linha, e essas são as proteínas, eles têm um padrão. Se isso faz sentido? Um perfil. Produtos animais têm um perfil diferente. O perfil dos eggs, dos ovos, das proteínas dos ovos, quando entram no seu corpo, elas se tornam vicia as pessoas. Que o corpo reage de uma certa forma e que o corpo não reage de uma outra forma com outras coisas. Esse perfil de aminoácidos de outras coisas, por exemplo, de arroz. Então, ovos se tornam viciantes em diferentes níveis. No nível hormonal, no nível de gosto. Mesmo assim, comer ovos é só um bom conselho. Você não consegue obrigar isso. Não se possa falar, não se preocupe. Deus vai te matar no final por ter comido ovos. Você quebrou as regras das parábolas ou das procurações. A gente não pode julgar alguém por ter comido os ovos. Será que a gente pode? Não. Então chega nessa área aqui sobre hábito. Você come um monte de ovos, se torna um hábito, se torna uma adição, se a gente pode falar desse jeito. Muda o seu caráter, seus pensamentos e sentimentos, começa a te afetar aqui. E é por isso que Ellen White diz, se você come carne, você se torna animalizado. Você já usou essa frase? Eu acho que essa é a frase que ela usa. Vai te animalizar. Isso é super espiritualizado. Se você pensar sobre isso. O que você está dizendo é, se você não pensar, você pega o espírito da vaca. A vaca tem um espírito, você pega um pouco desse espírito. E não é esse o mecanismo. Que essa é uma forma, nova era de entender. Eu não estou dizendo que é um entendimento mau, mas é um entendimento da nova era. Uma uma concepção de religiões falsas. O ato de ter comido a vaca de várias vezes, se você fizer isso várias vezes, muda o seu caráter. E seu caráter são seus pensamentos e sentimentos, eles começam a se mudar no nível do coração.
e também é espiritual. Então essa animalização do homem humano, do homem ao comer do corpo humano é um fenômeno da vida real. Quando você come carne, não é porque a carne tem algum espírito e aí você come esse espírito da carne, da vaca. Esse é um conceito da nova era. Esse é o conceito do canibalismo. O canibalismo não come corpos humanos porque eles estão com fome, eles têm bastante comida. Eles não estão morrendo de fome, eles compram. Não tem um avião que caiu na Antártida e tudo você tem é o seu vizinho. Da mesma forma, quando a gente olha a dispensação, isso não é dispensacionalismo. Dispensacionalismo é uma doutrina. Canibalismo é uma doutrina. Quando você é um canibal, você come o cérebro do seu inimigo, uma porção do corpo deles. A razão de fazer isso é porque você quer pegar o espírito dele, certo? Você não comeria o cérebro de uma pessoa fraca. Você come o cérebro de quem? Você come as pessoas de 1397, as pessoas de 1397. A razão disso ser significativa é porque a gente entendeu errado nossa relacionamento com os votos. Quando eu falo dos 4 votos que falam da reforma, a gente pode falar da seguinte forma. Os 4 que estão aqui e os 22 estão aqui. Será que a gente pode fazer desse jeito? Eu acho que você pode expressar dessa forma. Então, mesmo que seja um bom conselho e não é forçoso em ninguém, o problema surge bem aqui. Você tem esse problema e Jesus diz o quê? Se você fizer todas essas coisas erradas, você vai ter pensamentos ruins e ideias ruins. Então, os poderes inferiores estão sentados lá, então Jesus não vai sentar lá. Isso é uma ditadura. É uma ditadura, um modelo de ditadura que está criada, encaixada aqui dentro desses 4 votos. De uma forma simples de colocar, é o seguinte. Os votos ainda estão intactos. Eles foram assaltados, mas ainda têm integridade. Então, esses assuntos sobre modéstia que você não consegue forçar em ninguém, porque ninguém sabe o que modéstia significa. Porque modéstia está no olho de quem observa. Sobre alianças, ou então brincos. Parece bem modesto, brincos parecem modestos. Se você comparar com aqueles anéis grandes, se você comparar com os brincos são bem modestos. Mas realmente não é, talvez não é modesto para mim, mas para outra pessoa seja. Então realmente é difícil de falar sobre isso. Então pergunta sobre isso, porque eu quero mudar, eu quero continuar. Quando eu uso a palavra egoísta, eu não usei de uma forma moral, que não é mal, querendo dizer que é egoísmo que eu usei como sendo mal. Estou falando sobre outras coisas. E hábitos é tudo sobre você mesmo, sobre o próprio, olhando como sendo nós o número 1. Porque a gente tem que fazer isso. Porque você tem que olhar para você mesmo. Você tem que ser egoísta nesse sentido que eu estava falando. É sua função fazer isso. Eu não estou querendo falar de egoísmo, sem egoísta ou altruísta, nesse sentido. Sobre as pessoas que não se importam com outras pessoas. É desse jeito que as mulheres são tão egoístas que usam saias curtas e não pensam na dor que os homens passam por isso. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de egoísmo aqui. A gente está falando sobre tomar conta de nós mesmos, porque a gente tem que tomar conta de nós mesmos. Você tem que tomar conta de você mesmo.
Mas sem ser um estudo, essa mensagem do Clamor da Meia-Noite é sobre olhar para outras pessoas. Se você quiser pensar dessa seguinte forma, você está aqui e essa pessoa está aqui. Elas estão longe uma da outra. Então você não consegue checá-las. E aí você traz elas perto de você. E aí você checa elas e aí o que você encontra? Tem essa disparidade. E você tem que fazer o que com essa disparidade? Você tem que levar essas disparidades para cima, para que você se torne igual. Essa é a essência do que é o Clamor da Meia-Noite. Não é sobre, será que eu posso vestir isso? Ou será que agora eu posso viver dessa forma? Será que eu posso fazer algumas mudanças nas regulações e coisas da forma de viver, de forma de comer? Não é sobre isso. Isso se tornou confuso porque o símbolo disso parece estar ligado a esses 4 votos. Vestido, reforma. Eu não acho. Eu acho que as pessoas... Eu não quero ler o coração das pessoas porque eu não tenho essa habilidade. Eu não sei por que eles estão fazendo isso. Eu não estou dizendo que é um estudo objetivo. Não estou tentando inferir que as únicas pessoas que falam sobre isso são as pessoas que amam. Eles acham um argumento por adorar ovos. Eu não estou sugerindo que as pessoas que discutem ovos são por causa disso. Eu não estou dizendo que elas são pessoas más. É um estudo doutrinário. Mas eu não acho que essa metodologia é correta. Esse é o nível que eu quero discutir. Isso é engraçado, porque quando alguém diz alguma coisa... Eu penso por que a pessoa quer usar a palavra atacar esses votos. Mas eu suspeito que as pessoas falaram isso no curso dessa conversa. Mas eu não quero dizer no sentido de que as pessoas têm um ódio em direção a essas coisas. Não vejo o senso comum em seguir uma dieta comum, dieta vegana, em algum local. Alguém tem uma mão pra cima aí? Não. Eles não nascem com um novo coração. Essa é uma resposta suficiente ou você quer mais? Quando um bebê nasce, Jesus não é o rei do coração deles. Não. Cheio de pecado. E um bebê não tem nenhum pensamento, emoções. Eles trabalham sobre um nível subconsciente, ou nível hormonal ou químico. Subconsciente. Eles não processam essas coisas. Eles não fazem. Pare a conversa que eu quero ir pro banheiro. Eles não fazem isso. Eles não têm uma consciência disso. Eles só simplesmente vão ao banheiro. Eles não dizem, eu estou sentindo frio, quero colocar alguma coisa em cima. Eles não têm essa habilidade de funcionar propriamente. Então eles não têm um coração pecaminoso da forma como você está falando. Ou como a gente está pensando. É uma folha de papel em branco que precisa de ser escrita. E eles precisam de ajuda para que a coisa certa vai nela. Então, porque a biografia é uma boa biografia. A maior parte dos tempos, os pais fazem um trabalho bem mal, bem ruim. Em algumas circunstâncias raras, eles fazem um trabalho bom. Às vezes, esses corações já está deformado de alguma forma. E às vezes fica difícil, até para bons pais, escrever um bom testemunho no coração deles. As crianças nascem com algumas tendências ou variações que é comum quando as crianças nascem, mas aí tem que ser consertados à medida que eles crescem. Mas certamente eles não nascem com um novo coração. Alguém tem a mão para cima? Quem tinha a mão levantada? Irmão, por favor.
Did someone find a better reference for this? Será que alguém achou referência para esse? MYP 72. Go ahead. 72.1. Layout. Então, eu gosto dessa citação porque explica o que a gente está falando. A citação está boa, mas eu quero pegar as duas últimas palavras que foram usadas aí, que foi egoísmo e orgulho. Porque eu não quero pegar essas discussões e colocar uma etiqueta nos meus irmãos que estão tendo essa discussão e colocar isso nos meus irmãos que estão tendo essa discussão. Mas eu não quero lutar com a citação, mas eu quero usar isso como um texto prova para dizer que irmão Wilson e eu, se você estiver comendo ovos, você é orgulhoso e egoísta. Não é esse o propósito do estudo. E não é o propósito do que ele achou nesse verso. Foi a parte que vem antes dele. É mais sobre o mecanismo, ou a teologia, ou a metodologia, sobre como isso trabalha, funciona. Não é que você seja egoísta. Se você pode ler de novo, deixa a parte de egoísmo e orgulho para lá, porque eu quero ver o mecanismo e as alças de retroalimentação que ela está tratando. Obrigado. Leia de novo, por favor. Quando Jesus fala sobre o novo coração, a vida de todo ser, então acho que isso está em completa concordância, sem precisar de... Alguém desse lado tem algum comentário? Pergunta. I didn't understand your question. A child dies. Não entendi sua pergunta. Uma criança morre. It depends on the record. Depende da gravação, se a criança vai pro céu ou não. Eles vão checar o que foi escrito sobre essa criança e aí vão decidir. É uma pergunta justa, mas eu não quero ir nessa direção. O problema que acontece é o que a gente adicionou aqui? Qual que é a palavra importante nessa sentença? Em relação à pergunta dele, qual que é a importância aqui? Aqui, o que é importante aqui? 20 anos. O problema com o bebê é que eles não são responsáveis por muitas coisas. Uma delas um deles é o seu nível hormônio e químico. O desenvolvimento do cérebro ainda não aconteceu. Então, o que quer que eles façam, eles não são responsáveis por isso. Então, você pode pegar um bebê e pode dizer, esse é um bebê egoísta, porque toda vez que ele está com fome, ele chora. Ele fala, eu sou o centro da tentação. Ele é puramente egoísta. Você pode escrever no testemunho dele. Vai falar, ele é um bebê egoísta. E aí, você vai falar, então ele não vai para o céu por causa disso. Mas isso é uma forma muito simples de aproximar. Quando você fala de bebês jovens. Quando você vai para esse extremo.
Porque não tem como nós acessar, entender o que ele é responsável. Se você falar de um nível simples, eles não são responsáveis por causa dos erros que eles fizeram, pelas próprias ações que eles fizeram. Se eles não são responsáveis, eles não são responsáveis, eles não sabem a diferença entre bom e mal. Então, se eles não vão para o céu, essa seria a forma como você falaria se você falasse disso. Irmã Tess? As perguntas estão vindo desse lado aqui, então eu quero falar desse lado primeiro. Irmã Mônica? I can't hear what you're saying, I'm sorry. Não estou conseguindo te escutar, desculpa. Is concerning adornment. What's your question? Seu assunto é sobre adornos. Qual é a sua pergunta sobre adornos? Sorry, I said. I don't think I want to say it like I'm saying it's an attack. I don't think I want to frame it that. Eu não quero dizer como sendo falar desse jeito, como eu dizendo que é um ataque. So, is your question about the plaiting of hair? Então, a sua pergunta é sobre alisar o cabelo. Se você vai falar desse problema, e a gente vai dizer, alisar o cabelo. Tem alguma forma única de alisar o cabelo? Tem só uma forma de alisar? Não. Tem uma razão para alisar. Então se torna algo difícil de falar. Então, se esse é o caso, se está aqui, se você fizer longo o suficiente, se fizer muitas vezes, se torna um hábito. E aí, se fizer muitos, muda o seu caráter. Então, se alguém está se adornando, ou fazer qualquer coisa que esses votos discutem, afeta eles para o bem ou para o mal. Então, se alguém quer se adornar, ou se alguém quer alisar, ou usar joias, ou qualquer assunto, o resultado final de tudo isso vai afetar o coração. Então, se uma pessoa está alisando seu cabelo para manter ele correto, se da perspectiva dele é para deixar ele corretinho, retinho, ou de forma mais fácil de lidar. Mas se ele está fazendo isso por outros motivos, para glorificar o próprio corpo, então isso começa a afetá-lo no nível do coração dele. Então o problema com tudo isso, com todos esses assuntos, é porque a gente não está confortável com pessoas se cuidarem sozinhas. Então se torna um assunto de como se cuidar sozinha. Essa é uma autodeterminação. E o problema que qualquer organização vai ser confrontada é como as pessoas têm autodeterminação sobre esse assunto, comparado com o padrão desse corpo, ou Deus nos quer que sigamos. As pessoas veem uma contradição nisso. Eu não acho que vi uma contradição nisso. Então, eu quero trabalhar com modelos simples, onde as pessoas podem ter um sentimento, sentem isso. Então, eu quero ir sobre o assunto de ovos. Então Deus diz, não devemos comer ovos. O voto afeta eles, não comam ovos. Esse é um bom conselho. Se você come ovos, vai te machucar, vai te ferir de vários níveis. Vai te ferir no nível físico,
e vai te ferir no nível espiritual. Por causa desse feedback que a gente pode dizer. A gente não entende a nossa relação com a comida, com o que a gente come, como a gente come, que nem o ser humano entende direito. A gente só segue as regras básicas. Então a pergunta é, por que a gente faria algo que vai nos machucar? Deus diz, não faça, não vai ser bom para você. Então, sua igreja, seu corpo, em concordância com a direção dele, não faz. Então, se o indivíduo fala, eu não me importo com o que você diz, o que quer dizer que eu não importo com o que Deus faz, eu quero fazer de qualquer jeito. Eles escolhem não seguir o conselho. E aí é eles que têm que lidar com as consequências disso. Então, isso foi colocado de uma forma rebelde. De uma perspectiva rebelde, da forma como eu disse. Eu não importo o que a pessoa com o que a igreja fala. Eu vou fazer de qualquer jeito. Então, eu vou dizer a mesma coisa. Tem esses pais e suas não tem comida mas não tem comida, eles moram no campo, não tem comida porque as plantações morreram, e aí eles precisam alimentar os filhos, porque senão eles vão morrer. Eles têm que comer eles mesmos. Será que isso é rebelião? Ninguém consideraria isso uma rebelião, mas o ato é o mesmo. O ato é o mesmo. O dano físico é o mesmo. O dano físico é o mesmo. E eu vou dizer, eu diria ainda que o dano ao coração seria o mesmo. Eu não falo isso do ponto de vista que um é rebelde e outro é forçoso a fazer isso. É uma reação química que acontece em níveis, em diferentes níveis que afetam a nossa espiritualidade. Não só é sobre se você come carne ou se você não come carne. É se você come carne por rebeldia ou por razões boas. Isso ainda afeta seu coração, quer você queira ou quer você não coma. E os ovos farão o mesmo. Então, eu não quero colocar de uma visão de pessoas fazendo as coisas de forma rebelde. Então, se você quer voltar para o assunto de fazer tranças no cabelo, como as pessoas às vezes dizem, o conselho diz que não devemos fazer tranças no nosso cabelo. Então, se alguém diz, eu não importo o que Deus fala, eu quero parecer bonita. E na minha definição de bonita, fazer tranças no meu cabelo me torna bonita. Eu vou fazer de qualquer jeito. Então eles vão fazer tudo isso, vão entrar em problema. E se outra pessoa diz, sim, o que eu tenho que fazer com o meu cabelo é de forma necessária funcionalmente, porque é um assunto funcional, porque funciona. Função quer dizer necessário. Para que meu cabelo não seja destruído, ele tem que ser manejado e tomar cuidado, tratado de forma respeitosa. Então, tem inúmeras irmãs que vão fazer tranças no cabelo para respeitar o cabelo, para tratar o cabelo de forma própria. Que é por isso que eles iriam usar shampoos e condicionador para tomar conta do nosso corpo, do nosso cabelo. Então, agora é sobre outra coisa, sobre mordomia. Então, como eu vou saber se alguém está fazendo alguma coisa ou não? Será que é vaidade ou é mordomia? O conselho é que a gente não deveria fazer isso. Se a pessoa chega ao lugar e fala, entende, não, fazer tranças ou cuidar do meu cabelo é importante para mim porque eu tenho uma situação com o meu cabelo. Eles estão livres para fazer isso, não tem nenhum problema em fazer isso. Não tem nenhum problema em pessoas fazerem tranças no cabelo ou não fazer. Isso eu imagino que as pessoas estão falando só sobre irmãs. É sobre a motivação. Então a gente poderia ter uma discussão sobre fazer tranças no cabelo, mas na maior parte das vezes essas discussões não vão a lugar nenhum. Porque uma das coisas que eles fazem no cabelo o tempo todo é que eles não entendem. Eles dizem que eu não entendo as necessidades do cabelo sobre trança. E aí eu chego em um lugar e eu falo, tá certo, eu não entendo.
Isso, na verdade, é nem do meu assunto, porque eu não sou uma mulher que tem que lidar com esse assunto. Se eu fosse, eu talvez teria um entendimento melhor e falaria melhor sobre isso. E faria sobre um assunto mais... Teria conselhos melhor para dar. Então, hoje, eu tenho que falar com as minhas irmãs que entenderam sobre isso, sobre décadas, já lidaram com isso sobre décadas. E a história consistente que existe é, você não entende como nosso cabelo funciona. E eu digo, eu realmente não acho que entendo. Então, você resolva a situação por você mesmo. E se você tem que cuidar do seu cabelo do jeito que você quiser, então vai e faça isso. É o seu próprio problema. O conselho que foi dado é que não tenha vaidade. Esse é o bom conselho que é dado. Se você está fazendo isso por vaidade, você vai acabar se machucando aqui no nível espiritual. Mas se alguém não está usando isso por razões vaidosas, não vai ter nenhum problema para ele. E quem vai ser capaz de saber qual dos dois é? Então se cai num assunto de bom conselho, onde as pessoas têm que permitir cada um exercitar seu próprio juízo sobre esse assunto. Frequentemente na discussão, quando essas coisas aparecem, as pessoas querem alguém como eu mesmo que fale, um líder que decida, que pronuncie um juízo. Pode ou não pode ser feito. E eu não penso. Eu não penso que eu quero, eu não acho que eu quero, eu não acho que eu tenho habilidade, eu não acho que eu posso fazer essas coisas. Então, quando alguém quer comentar e fala, qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é um bom conselho, não ser vão. Então, se a escolha da pessoa não é por vaidade, então não é um problema. Se a pessoa acredita que a razão de fazer isso é por vaidade, ou são eles escravos da moda, talvez eles tenham que reconsiderar o que eles estão fazendo. Talvez eles tenham que tirar as tranças e os alisamentos. Tem que tirar. Se essa é a motivação deles. Porque afeta o coração. Em um nível muito sério. É esse que os votos estão tentando ensinar. Eles falam de um assunto bem estreito. E alguns deles, na verdade, a maior parte deles, tem dois lados. Será que os ovos são maus? A gente não pode dizer isso. Muitos missionários médicos vão dizer que o leite de vaca é veneno, que é veneno. Não sei quantas pessoas acreditam nisso, mas isso é loucura, na minha opinião. É loucura dizer que uma comida é um veneno, como carne, ou ovos, ou queijo, ou qualquer uma dessas coisas. Não são venenos. Você pode comê-los e você vai sobreviver. Mas vem com um preço. É a mesma coisa com qualquer coisa que a gente faz, que a gente chamaria de adorno. Será que cirurgia plástica má ou ruim? Depende. Não é? Depende. Se um homem normal, perfeito, tem um corpo razoável, e ele olha para o corpo e não, ele gosta do que ele gosta, então eu vou para uma cirurgia plástica e eu vou colocar uns implantes no meu bíceps para parecer maior, ou no meu peito, para ficar um pouco mais cheio. Será que a cirurgia plástica é boa ou ruim? Nesse contexto. É mal? É ruim? Então, se alguém fica queimado e seu rosto é toda tem cicatriz, eles recebem cirurgia plástica. Será que isso é ruim? Será que isso não é vaidade? Você tem muitas cicatrizes, não é um problema, viva com isso. Por que a gente fala, então, nesse caso, não é vaidade ter cirurgia plástica? Por que você disse que não é vaidade?
Tudo que ele tem é uma cicatriz na carne, na face dele. Por que você não pode dizer que isso é um problema? Que não é um problema, na verdade. Só uma cicatriz? Por que agora você diz que não é vaidade? Porque eles se importam como eles se parecem, não é a definição de vaidade. Por que a gente fala que isso não é vaidade? Porque isso é se importar como você se parece. Porque a gente entende que de forma científica e médica, mesmo no nível religioso, nós entendemos que se alguém é desfigurado, mesmo que eles não possam ver a face, se alguém não tem uma cicatriz grande aqui, eu não consigo nem ver minha face por causa disso. E a razão de se importar é porque isso nos afeta no nível que chega até aqui no coração. O mundo reconhece isso. Os cristãos devem se reconhecer isso. E eu acho que todos devem reconhecer. Se alguém foi danificado dessa forma, você diria, claro, gaste $10.000 e faça uma cirurgia. E conserte seu rosto, sua face, para que as pessoas, você possa parecer como normal ou médio, né, da sociedade. Isso não seria uma perda de dinheiro, certo? Não seria, porque isso afeta você dentro do ser. Tem esse feedback aqui. Então, quando a gente começa a falar sobre com maquiagem, será que a maquiagem é mal? Depende. Por quê? Porque tem vaidades assim, vãs, mas tem vaidades que são usadas por razões medicais, porque cobre a deformidade de algumas pessoas. Então são usados de formas médicas ou sem ser por vaidade. Então os dentes, as pessoas perdem dentes. Será que é ruim colocar um dente de volta? Isso é vaidade? Isso é funcional. Alguns desses assuntos não são tão diretos de lidar. Então é por isso que se torna problemático. Tem que ser deixado para o indivíduo, no seu nível mais básico, para que eles decidam por que eles estão fazendo essas coisas. Tem alguns casos onde é óbvio porque alguém está fazendo alguma coisa. E nessa situação, quando eles estão em oposição com o que o voto ensina, a igreja tem a habilidade de fazer um juízo sobre esse assunto. Porque é tão claro qual é a motivação. Então vem do reino de bom conselho para a lei. Mas é muito infrequente, não é fácil de lidar com isso. É um assunto complexo. Podemos falar muito sobre isso. Mas a razão de eu trazer isso é dizer que está tudo conectado com o assunto da natureza do homem sobre o homem externo. Você não pode simplesmente esquecer esse assunto sobre o disfarce do liberalismo ou de metodologia errada. Não é assim que se lida com isso. Irmã Mônica, sua pergunta foi sobre joias e tranças no cabelo. O que estava por trás da sua pergunta? O que estava por trás? Qual que é a sua preocupação? O exemplo do seu país. Seu país é diferente dos outros países? Eu estou perguntando, da sua observação, o seu país é diferente dos outros países? We call it as a
Quem é nós quando você disse isso? De acordo com a metodologia nós, você está se referindo a quem? Você, eu, os estudantes, o mundo, o movimento mundial? Do seu país. Qual é a sua posição em tudo isso? Qual é o seu entendimento? Então você é contra fazer essas tranças no cabelo. Então, antes, você fazia tranças no cabelo? Por que você faz agora? Por que você quer fazer tranças? Por que você quer fazer tranças no cabelo? Por que você quer fazer? Sorry? What's your position? Are you talking about Qual é a sua posição? Você está falando de tranças agora ou de forma geral? Então as pessoas estão fazendo o que elas querem. E eles estão falando que eles podem fazer por causa da metodologia. Isso está errado? Não tem. O problema com esse argumento é que Deus não tolera mulheres usando calças. Deus não tolera mulheres na posição de liderança. E Deus não tolera mulheres sendo igual a homens. Deus não tolera nada dessas coisas no Espírito de Profecia. E nós dizemos, não só na nossa história hoje, que ele tolera hoje e não tolerava antes, a gente não pode fazer isso somente. Não acho que a gente pode dizer que a gente fala, é tolerável antes, esse relacionamento era assim, entre homem e mulher, e agora não é mais aceitável. E agora a gente pode fazer essas coisas e a gente não podia fazer. Eu não acho que é algo tão direto ao lidar com essas coisas. O que a gente tem que entender é por que não era aceitável antes e agora é aceitável. Temos que ter modelos para explicações para qual que é o assunto. Eu acho que muitos de nós estão perdendo isso. Estamos perdendo. Por quê? Porque era assim, e porque agora não é mais assim hoje. Então, quando você diz no Espírito de Profecia que isso não é aceitável, então, por isso não é aceitável, você tem que pegar tudo isso
com a perspectiva e você termina rejeitando o clamor a mensagem do clamor da meia-noite. Então eu acho que a gente tem que olhar com mais cuidado. E as pessoas estão olhando com mais cuidado. É certo que a gente pode cometer alguns erros, mas também estamos muito progresso ao fazer as coisas de forma que não são erros, que são corretas. Eu acho que a gente tem que reconhecer o que a gente está fazendo correto, assim como a gente está fazendo as coisas que são incorretas. Então, quando se trata do assunto de fazer tranças no cabelo, se alguém fala e diz que eu vou fazer isso por vaidade, eles têm que entender o que fala sobre. Será que a vaidade vai me machucar? Vai me atrapalhar, me ferir? Será que existe diferença entre parecer respeitoso, como a gente faz no sábado, e vaidade, que as pessoas querem parecer bonitas porque se tornam felizes em se tornar bonitas, porque isso realmente é vaidade. Não é fácil dividir, entender as diferenças entre os dois. De fora, às vezes a gente não entende conosco, a gente às vezes não entende por que a gente está fazendo isso. Nós não entendemos. Será que eu estou fazendo isso para se tornar respeitoso ou porque eu espero que as pessoas gostem de mim, eu quero parecer bonito, eu quero parecer bom e bonito? Isso pode facilmente se degenerar em algo que parece mal. E é por isso que esses votos estão querendo levar um princípio que quando você começa a ir a essas áreas, e o problema é que você não pode afastar dessas áreas, porque esses 4 votos podem destruir todo o nosso ser. Então, quando você está ali, você tem que saber por que você está fazendo as coisas. E você tem que saber, se você estiver fazendo as coisas por uma razão que não é boa, isso vai te afetar. De fato, se você estiver fazendo algo por boa razão, vai te afetar. Se você tem fome e não come nem outra comida, só ovos, isso vai danificar seu corpo. Sim. Vai te danificar seu corpo no nível físico e também vai danificar no nível espiritual. Mesmo que você faça por uma boa razão, vai te danificar. Agora, se você come ovos por razões erradas, o dano é ainda pior, porque aí vai atrapalhar a sua consciência. E isso é uma outra área desse aspecto, porque agora a sua consciência começa a ser danificada. Então, comer ovos por uma boa razão não vai danificar a sua consciência, vai te afetar de outras formas. Então, tem níveis de dano, de ferimento. Então, por exemplo, se esse assunto de tranças existem, se alguém falar, isso é um bom conselho, não quer dizer que é bom fazer. Significa que não é forçoso. Só porque algo não é forçoso, não quer dizer que não tem consequências. E a gente discute isso. As consequências estão escritas ali. Então você sabe o que Ellen White diz, que os 10 mandamentos são como a lei, o padrão ouro, se a gente pode chamar assim. Então, normalmente as pessoas falariam que as leis de saúde iriam bem aqui. O que a Ellen White fala? E são tão sagradas quanto... Então, quando a gente diz tão sagradas quanto... E a gente vai um pouco mais e fala o seguinte ainda. São iguais? Se você quebra o 7º mandamento, você morre, não é isso? Porque as leis de saúde são tão sagradas, são iguais, então se você quebra essa lei, o que vai acontecer com você? Você morre. Eu não acho que isso é o caso. Eu não acho que você morre se você fizer essas coisas. Como que eu sei então que é correto? Deus diz, não, você não vai matar. Ele não diz. Ele não está falando, hoje temos muitas pessoas no mundo, eles estão vivendo por muito tempo, então o que acontece é o seguinte. Quando você estiver acima da idade de 80, o que tem que acontecer?
a gente vai te matar, porque é controle de população. Então, como Deus controla a população? O que ele fala para você fazer? Coma. Coma carne. Controle de população. Vai checar, é para isso que Deus fez. Comer carne para isso. Não é porque não tinha carne vegetais suficiente. Foi introduzido para controle de população. E a razão última para isso ser feito é porque Deus não gosta de pessoas chegando muito velhas. Ele sabe que o problema está aqui. Quando você mora nessa terra por 500 anos nessa terra, isso te adoece. Não só suas crianças perdem, mas seus netos, seus tataranetos, todo mundo ao seu redor está morrendo em rebelião. E você que só quer morrer porque você já viveu demais, você odeia o mundo. Então, em misericórdia, ele fala, coma carne. Mas ele não diz. Mas ele fala, quando você chega até certa idade, ele fala, mate as pessoas. Tem uma distinção entre as leis dos 10 mandamentos, tu não deve matar, e matar pessoas comendo carne. Tem diferença, eles não têm as mesmas propriedades. Então, quando a gente começa a falar que isso é santo, então por isso, as consequências disso não funciona desse jeito. O que Deus está identificando você come carne. Vai ter consequências porque você está quebrando a lei. Que lei você está quebrando? As leis da natureza. E leis da natureza vão morder de volta, se eu puder dizer dessa forma. Vão machucar você de volta, mas não é da mesma forma como as leis morais. Se você comete, se eu roubar alguma coisa, será que a natureza vai me atacar de volta? Não, não vai. É um mecanismo completamente diferente. Deus vai intervir de forma supernatural para lidar com esse assunto. Então, quando a gente começa a levar as leis de saúde para as mesmas frases, para as mesmas afirmações dos 10 mandamentos, não é dizer que Deus te mata. É para te mostrar que existem consequências. Existem leis colocadas em lugar, quer você coma carne ou por boa razão ou não, vão te afetar do mesmo jeito. We're way over time, so I can't take any more questions. Passamos muito acima do tempo, então não posso ter mais perguntas. Someone give us the numbers. 17 to 20. Alguém nos deu os números? What you eat, what you dress, 70 até 20. 70 a 20. O que você come, o que você veste, where you live. seu tempo de lazer e onde você vive. São essas 4 coisas que, de forma fundamental, controlam sua vida. E são que os adventistas estão expertos nisso. Somos expertos como no sábado. Se tornamos legalistas. E é isso que a gente fez com esses comandos. A gente tornou isso em regras legais. O problema é quando você dá liberdade para as pessoas podem abusar da liberdade. E se torna virtualmente impossível de policiar esse assunto. Se torna impoliciável. E algumas formas únicas, circunstâncias, você pode policiar quando as regras estão definidas. E alguns desses assuntos estão bem definidos, outros não estão. Mas a maior parte deles não estão. Tem muitos níveis nisso. Porque tem tantos assuntos circunstanciais que você tem que lidar que se torna difícil de manejar. E aí você tem que deixar as pessoas para os seus próprios assuntos. Por exemplo, vai e faça o que você quiser. Então a gente tem uma regra. Quando você vem para a igreja, sem ovos. Será que isso é uma lei ou um bom conselho? Isso é lei. Isso não é um bom conselho, é lei. Você traz ovos? Não, você aceita na nossa mesa. Isso é fácil de ser definido. Ovos ou sem ovos? Agora a gente está dizendo. Agora você diz, se você comer ovos na cesta, você não pode entrar na igreja. Isso não dá para fazer. Isso é um bom conselho, porque você não sabe quem fez e quem não fez.
Então é mais sutil a forma como você pensa. Então vamos manter os estudos simples. Quando a gente faz um estudo simples, aparecem muitas questões, eu entendo isso. Então, bom conselho parece danoso, parece que a gente pode fazer o que a gente quiser. Você não pode fazer o que quiser, só porque é um bom conselho. Vai voltar para te machucar, se você não seguir o conselho. Por isso, porque não é um sistema legal, te machuca ainda mais. Porque você nem entende que está causando dano. É como você come, quando você come comida ruim, você está destruindo o seu corpo e você nem sabe. Você pensa, estou tendo câncer, você nem sabe. Como é que isso aconteceu? Então, tudo bem. Vamos orar? Pai Celeste, te agradecemos por sua bênção e misericórdia ao lidar com nossa própria humanidade, com esses assuntos que estão sendo apresentados no livro de Deuteronômio, que você vai nos guiar e nos direcionar e nos abençoar. Esses são assuntos que foram confrontados no movimento, nesse momento e tempo. Senhor, ajude-nos a nos relacionar com a sua palavra de forma correta e própria. Senhor, quando o Senhor nos dizer para fazer algo, ajude-nos a lembrar que o Senhor não faz isso para gastar seu sopro, sua fala. Que cada instrução, cada conselho que você dá está ali por um propósito, para nos ajudar e nos proteger. Que a gente possa entender por que você está nos pedindo para dizer alguma coisa, porque você pede para a gente não fazer outra coisa. Queremos que o Senhor ajude-nos a fazer decisões inteligentes para que essas possam ser as decisões corretas. Abençoe-nos durante esse dia de preparação. Oramos no nome de Jesus. Amém.